Então, beleza, pessoal? Desculpa a correria aí, mas eu peguei um projeto agora para começar a desenvolver junto com uma empresa aí, tá meio enrolado aí. Então, como eu prometi para vocês, fazendo mais um vídeo aqui, né? Hoje a gente vai falar então sobre células de carga, tá, pessoal? Sobre balanças, né? Por exemplo, uma balança industrial, né? Então, o que eu utilizo? Células de carga, tá? Você vai ver essa configurada, então, né? Que já está o sistema funcionando. Como eu vou mostrar para vocês, a gente vai aprender sobre ele aí. Então, lembrando, né, que existem então é, centenas aí de modelos e potências e tamanhos e cargas aí de células de carga, tá? Então, você vai fazer uma balança pequenininha, você vai usar uma célula de gramas. Você vai fazer uma balança de toneladas, então você vai pegar uma de 1.000 quilos. Essa aqui, por exemplo, está 10 quilos, né? Então, conforme o equipamento que você for fazer, você vai estar utilizando a célula de carga correta, né? E eu tenho aqui também, então, o conversor de pesagem, né? Que eu vou explicar, então, tudo isso aí durante a aula para vocês. Então, um vídeo aqui sobre um equipamento que é para balança, né? Então, eu tenho uma célula de carga, que vai peso, né? A gente vê o peso das coisas, tá? E eu tenho um conversor de pesagem aqui. Então, ele é um modelo, né? XJ102DC, né? 24 volts. Ele vai de 18 a 36 volts, então vamos botar 24, né? Tá? É da marca DLG, eu não estou ganhando nem um centavo para fazer propaganda deles, tá? Na verdade, é um equipamento que eu tenho disponível aqui. Vou mostrar para vocês, então, como que funciona. Nos outros equipamentos, nas outras marcas, provavelmente vai ser isso aqui também, tá? Não tem como fugir muito da tecnologia, aquilo que eu falei para vocês, né? Que dentro tem módulo de pesagem, tem módulo de potência, né? De fonte, né? Tem o modo de comunicação, tem o meu módulo de relé. Então, aquilo que a gente viu tudo no curso agora, então, está dentro do equipamento desse de automação. Entre outros, como eu falei para vocês. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nesse vídeo de hoje, eu tenho aqui, então, ó, um disjuntor, né? Entrando energia 110. Eu vou ligar, então, a fonte nele aqui, que está desligada, para não perder tempo. Depois eu mostro para vocês. Eu vou, então, alimentar ele também, né? No 24 volts, correto? Eu vou fazer a ligação das células de carga na entrada própria, específica para a célula de carga, e vou fazer também a entrada com a comunicação com o computador, que esse software aqui eu tenho lá no computador, então, lendo esse cara aqui. Tá? Para ligar, eu vou precisar de um conversor 485, né, para USB. Nesse caso, funciona. Então, para instalar esse cara, eu vou precisar baixar, depois eu mostro para vocês, então, do próprio site do fabricante, o software, então, de configuração desse cara, e o software, então, que vai conversar com esse cara aqui, que é o DLG Tools, se eu não me engano, tá? Depois eu vou mostrar para vocês no computador também. Baixa da onde? Baixa direto do site deles aí, beleza? Então eu vou fazer as ligações aqui e daqui a pouco continuo com vocês, só para a gente não perder tempo. Mais com mais amarelo, né? A gente sempre tem que respeitar então as configurações, né? Mais com menos. Aqui é o negativo, então eu vou no negativo da fonte, né? E vou ligar ele aqui. Tá? Então nesse momento eu tenho ele a 24 volts, né? Eu já liguei o 110, depois a gente só liga o disjuntor, vai estar tudo ligadinho aí, beleza? O que mais? Eu sempre analisando essas coisas. A célula de carga aqui, por exemplo, só são 4 fios, correto? Então, a gente tem que estudar direitinho, né? Pelo manual, pelo tanto o datasheet daqui quanto o datasheet do equipamento, quais as entradas corretas, então, para estar ligando. Depois eu mostro para vocês, né? A outra ligação aqui, então, é a comunicação 485, vamos lá.
Agora eu vou lá no computador, então eu vou conectar ele no computador para ele conversar com o computador, né? E vou ligar a célula de carga ainda aqui, então depois eu volto. Então beleza, pessoal, tudo ligado. Aqui eu olhei no esquema, como eu falei para vocês, né? As ligações. Então o que que acontece? Agora eu vou ligar aqui também, né? E vou testar no meu equipamento. Pode ser que algum cabo desse eu tenha colocado virado, eu não lembro de cabeça, né? Tá? Então o certo é quando você vai comprar isso aqui já vem o manual. Então na primeira vez que você vai instalar, você já tem a configuração, vem para ti no manual, só que eu não sei onde está, então eu estou testando assim, tá? Depois, se não tiver, eu volto aqui e inverto. Mesma coisa a célula, né? Eu fui pela minha lógica, pelo meu conhecimento, né? Qualquer coisa, se um fio desse estiver errado, como que eu vou fazer? Não vai funcionar, né? Aí, como eu já conheço o sistema, então, eu vou notar na hora porque que não vai estar funcionando. Então, pode ser que um fio errado, um fio virado, né? Já não vai funcionar corretamente. Então, esses detalhes que a gente tem que cuidar. A energia aqui, positivo e negativo, né? 24 volts, sempre conferindo, né? Disjuntor entrando energia, então, tá ligado o cara, beleza? Eu vou lá no computador agora e vou botar lá, e daí vou pro computador, então, fazer as configurações, como eu falei para vocês, né? Célula de carga ligada, sempre cuidando desses detalhes, então, de ligações, tá? E no manual tem, depois eu mostro para vocês também. Então vamos lá, qualquer coisa eu informo de novo. Então, pessoal, então como é dessa marca de LG, como eu falei para vocês, né? Eu não estou fazendo propaganda para eles, mas vou utilizar aí do equipamento deles então, para mostrar para vocês. Então, como que funciona? Eu entro então no site deles, tem área de downloads, tá, pessoal? Então aqui, ó, catálogos, manuais e softwares, beleza? Então, se a gente entrar em softwares aqui, por exemplo, o que que eu vou precisar, ó? Primeiro eu vou precisar instalar então esse aqui, ó, driver conversor, né, do USB pelo 485, tá? Então, toda a linha deles, o que precisar, você tem aqui, correto? Manuais, por exemplo, aí eu já abri, né? Então, por exemplo, eu abri aqui o manual do equipamento, ó, desse JX102. Então aqui vai dizendo, né, ó, tudo. Eu vou rápido aqui, pessoal, para não você perder, né, para não perder muito tempo, tá? Então alimentação, ó. Então nós vamos trabalhar em DC, né? Corrente contínua, né? Então vai 18 a 30, nós vamos usar em 24. A velocidade dele, baud rates, então de 9.6 a 100 e pouco, nós vamos ver lá para frente. Célula de carga também, ele informa qual a resolução, resolução dos bits, LED de indicação da alimentação e aí por diante. Vamos embora. Tipo da alimentação, como a gente viu, DC, né? Aqui então, ó, célula de carga, tá? Uma entrada analógica, então, de retransmissão, pessoal, de 0 a 4 a 20 milivolts. Então eu tenho essa saída analógica aqui, onde eu posso estar botando uma PLC que leia, então, de 0 a 4 a 20, né? O sistema, alguma coisa, então, para estar interpretando, tá? Então eu consigo ter desde 0, né? Ou 4 a 20, de 0 a 20 ou de 4 a 20. Então, conforme vai mudando aqui os meus microamperes, então, eu vou tendo a resolução lá da minha informação, né? Comunicação serial 485, protocolo Modbus. O que é o protocolo, pessoal? É a linguagem que eles conversam. Então a saída é uma 485, né? E o protocolo de comunicação é esse aqui. Então aqui fala 16 níveis de alarme, botão de reset, um relé, vou falar só os mais importantes, tá? Depois com o tempo vocês baixam se alguém quiser e se atualiza melhor, né, pessoal? Senão demora muito, tá? Valores medidos então, ó, líquido, bruto, máximo, mínimo, tara e zero. Então quem mexe com balança, quem já viu uma balança, é assim que funciona, né? Suporta então até 6 cargas aí de células em paralelo, né? Tá? Só mudando o tipo da ligação daí. E aqui então aplicações típicas, né? Então eu tenho um computador, tenho ele na internet, ó, eu tenho ele aplicado numa célula de carga, noutra célula de carga, né? E entre outros equipamentos, tá, pessoal? Então ele serve aqui para você botar numa rede industrial aqui onde você tem peso. Cada um você vai jogar ele então e vai ter uma saída de peso que ou vai informar no computador ou vai informar no teu sistema. Para formar no teu sistema eu preciso ter Modbus RTU, né? Então eu preciso ter uma PLC que converse em Modbus RTU com ele. Aí eles trocam informação, então, aqui é uma CLP, ó, né? Troca informação com a CLP e daí manda para o computador. Beleza? Vamos lá? Que fala então dos sinais de entrada, sinal de saída, resolução. Não vou perder muito tempo, pessoal. Bora. Aqui outras características então importantes. Então quando você vai fazer um sistema desse, você vai trabalhar com um equipamento desse, né, pessoal? Você sempre vai pegar o... Então, pessoal, toda vez, né, pegar o datasheet aí, tá estudando direitinho todas
as configurações, né? Aqui ó, o tamanho dele para você fazer um corte, para você prender ele no trilho DIN, né? Todas as informações então que estão no manual. Aqui nós temos então as saídas, ó, e entradas, né? Power, então, onde eu liguei a fonte, né? Tá? Output aqui, ó, aqui seria um relé, um comando para relé, aqui a comunicação 485 e aqui então a entrada com as células, né? Que as entradas da célula. Então é assim que eu vou fazer a ligação, tá? Luz, né? É, comunicação e célula. Bora, sei que o tempo vocês vão pegando. Aqui os pinos, então, é a mesma coisa ali, né? Só que identificando cada um. Continua aqui, forma de ligação. Bora. Alimentação a gente falou, entrada das células e cargas também. Então o que vai acontecer, pessoal? Lá para frente, lá dentro dele, eu tenho um registro de memória, então. Então aqui está falando quais as memórias, então, que informam, né? Tá? Leitura do peso máximo no registro 4003, ó. Leitura do peso mínimo no 4000, 40.004. Então, claro, a gente vai precisar ler aqui, né, para saber cada um que vai fazer, beleza? Lá para frente a gente pode estar dando maiores instruções, mas vamos embora aqui para não demorar muito. Tem tudo no manual, tá, pessoal? Então tá aqui, ó. A saída relé, como que funciona. Para que isso, pessoal? Você bota uma célula de carga, você diz pro teu sistema lá, ó. Ah, essa célula, por exemplo, é 10 quilos, tá? Tem de toneladas, né? Tem de microgramas. Então, claro que você vai trabalhar, como eu falei, né? No tamanho adequado do seu projeto aí. Então vamos supor essa de 10 quilos, você vai informar para ele lá no sistema. Ah, chegou em 3 quilos, bate o relé para fechar a saída do produto, por exemplo, né? Então é assim que vai funcionar. Então você pode ter uma automação direta já nesse equipamento ou através de softwares, tá? Aqui então é o manual, aqui fala então da comunicação, Modbus muito importante, nós vamos usar, né? Que é o modelo aqui, a fiação que você está ligando, né? E aqui, então, aonde que você vai conseguir essas respostas, tá? O endereço de pegar o Modbus, as saídas analógicas. Então, tem tudo aqui no manual. Isso desse equipamento, como eu falei para vocês, né, pessoal? Então, se você comprar de outra marca, provavelmente vai vir o manual, provavelmente vai vir os drives, provavelmente vai vir o software. É tudo meio parecido, tudo meio relativo, beleza? Seleção do conversor, aqui a leitura usando o configurador. Então, aqui, ó, leitura utilizando o configurador. Esse que a gente vai ver, tá? Por que esse, pessoal? Porque esse aqui você baixa do sistema lá e do próprio site do fabricante para você calibrar o teu equipamento. Então, não adianta eu botar uma célula de carga lá e tentar ligar ela, porque eu não sei como que ela está calibrada. Como que eu vou calibrar, pessoal? Eu vou definir um peso na tela aqui para calibrar. Essa é a tela do software, né? Então aqui eu tenho que passar as informações, ó, peso padrão, peso escala, ponto decimal, isso que depois a gente vai ver na hora de configurar. Enfim, então eu vou dizer para ele, por exemplo, aqui, ó, qual o peso de referência que eu vou usar para calibrar o equipamento? Ah, eu tenho um saco de arroz ali de 1 quilo. Então eu pego e venho aqui para, digo para ele, ó, vou usar o peso de referência, então, 1.000 gramas, né? Você vai pesar uma balança lá de fluxo de caminhão, por exemplo, está pendurado lá em cima, 20 metros de altura lá, com a balança de carga, por exemplo, você precisa calibrar aquele equipamento depois de instalado. Não é simplesmente pegar e jogar coisa lá dentro e saber o peso. Como que você vai calibrar? Ou você pendura na balança, na estrutura, com a ajuda de um equipamento, um peso base ali de 1.000 quilos, 500 quilos, sabe que você vai precisar de um caminhão, né? Ou como a gente fazia, por exemplo, você pesa lá, vai com o peso certo de duas pessoas, por exemplo, né? 120 quilos, 120 alguma coisa, tá? Sobe as duas pessoas em cima da balança, pega aquele peso como referência, então, e você consegue calibrar uma balança, então. Então, são vários macetes, esquema aí que a gente vai pegando com o tempo aí, com a profissão, beleza? Aqui então, pessoal, a gente tem ó, as informações, né? Como que ajusta o zero, expanda a célula de carga, peso padrão, aquilo que eu falei para vocês, né? Tá? Então ele vai ensinando aqui passo a passo como você vai fazendo, tá? Qual que é o ponto decimal que você vai usar, então, 1.000 gramas, né? Então todas as informações estão aqui no manual. Você tem um botão de reset lá no equipamento também, tá? Tem a indicação se está ligado, se está em file, se está transmitindo, ele tem que estar piscando, né? Então isso aí ó, a gente vai ver ao utilizar ele, né? Filtro de entrada, temperaturas e unidades, né? Então são informações, tá? Que pertinente a esse equipamento. Eu já vou mostrar para vocês os outros equipamentos muito interessantes que tem, por exemplo, esses caras, tá? Essa empresa aí. Então aqui, pessoal, onde que eu vou conseguir lá na minha tabela de dados do Modbus, ó, é,
O meu peso bruto, por exemplo, eu estou pesando lá na balança, é o que mais a gente usa, por exemplo, que é o peso bruto, então, né? O que está na tela no momento, tá? Então tá onde, ó? 40.001, tá? Limite máximo, limite mínimo, ó. Então ele vai informando. Então isso aqui o que que é uma memória? Uma memória de leitura, tá? E aqui então, o peso líquido, peso máximo, peso mínimo, peso médio. Aí você vai trabalhando então. Se você for trabalhar com temperatura, ele aceita também, ó, você vai botar um PT100 lá, um leitor, um sensor de temperatura, também vai dar, tá? Tem o valor da saída analógica, ó. Então todas as informações estão aqui. Configuração de comunicação, tá? Qual que você quer usar o baud rate, a velocidade? Então tem 4 opções para você utilizar. Então você vai setando aqui, né, conforme essas memórias, tá? Tara, pesagem estável, tudo isso aí o equipamento te fornece, não quer dizer que você vai usar, tá? Se em certa aplicação você precisar, você usa, beleza? Tipo de registro aqui, Modbus, vamos embora, aqui. Ligado e desligado a gente já sabe, né, tá? Desligado sempre 0, ligado 1, né? Os bits, né? Tudo sempre igual. Aqui, por exemplo, que outras informações importantes, ó. Liga e desliga o relé, por exemplo, sem ação, daí se você joga o 3, liga o relé, desliga o relé, 4 liga, baud rate, qual que eu quero utilizar lá, como eu falei, das 4, 5 opções lá, ó, enquanto tem 5 então, não é 4, tá? Por causa do 0 eu confundi, então 4 mais o 0, 5. Então ele vai ser 9.600, vai ser 19.200, então você vai lá, nessa memória você vai setar esse valor. Paridade aqui também a gente vai ver depois. Então isso aqui são tudo informações importantes aí para os sistemas de automação, tá? Reset de peso, vamos embora, senão demora muito, fica muito grande o vídeo. O relé, então, configuração, né? Não. Como eu falei para vocês, a quantidade de equipamento que esses caras têm, pessoal, ó, eu não conheço essa empresa, nunca fui lá, já fui em várias lá em São Paulo, nessa eu nunca visitei eles, tá? Já trabalho com eles nessa marca, trabalhamos com outras também, né? Mas é uma que a gente confia aí que funcionou, tá? Eu gosto sempre tá mostrando coisa para vocês que funcionou. Algumas não problema, a gente não trabalha mais, né? As que deram certo aí. Então olha a quantidade, pessoal, que eles têm só de manual aí de equipamento, tá? Então se a gente entrar, por exemplo, aqui, ó, produtos, tem um achando interessante aqui, ó, conversores, ó. A gente estava olhando esse aqui, né, o conversor de célula de carga. Mas olha esse aqui que interessante, onde é que está aqui, ó. Esse cara, por exemplo, ele tem 5 entradas, pessoal, para controlar a temperatura no mesmo equipamento. Então você consegue lá estar, por exemplo, numa cerâmica, alguma coisa, né? Você consegue estar jogando então 5 leitores aqui de temperatura, né? E ele vai ler para você e vai te passar nas memórias Modbus lá, igual a gente estava falando do outro, né? Para te passar para o computador, para te passar para uma PLC, para alguma coisa, para daí, em cima desse sensoriamento, o computador ficar então atuando, né? Ah, esquentou demais o forno, vai lá e diminui o térmico, né? Ah, abre o ventilador, abre as portas. Então, é aquele negócio, né? Cada sistema, então, tem a seu funcionamento, né? O estudo de caso, né? Então, tá muito calor, liga o ventilador, abre a porta. Então, indiferente. Mas existem, então, milhares de possibilidades aí para esses equipamentos estar trabalhando para vocês aí, para a gente aí, beleza? Então, vamos para a parte agora, vamos falar sobre o software de controle desse cara e o software de instalação, então, do USB, tá? Ó, um USB serial, né? E se não tiver o driver, então, drive supporter, eu acho que, como já tem, ele já está acusando, mas ele ia dizer o seguinte, ó, você não tem o drive, você precisa instalar. Aí a gente iria então lá no site da DLG, né? E iria procurar então em downloads e baixar aqueles também que eu falei para vocês que está aqui, tá? Então ele vai abrir essa pastinha, ver se eu mostro para vocês, essa pastinha aqui, né? CH341SR, que dentro tem o setup. Aí você vai dar 2 cliques aqui e vai instalar a configuração, tá? Eu como já tenho, então provavelmente não vou precisar. Então, pessoal, eu vou ligar o equipamento, né? Ligou então, vocês viram que acendeu as luzinhas, né? Tanto da fonte quanto dele, então quer dizer que ele está ligado. Agora eu vou fazer o que então? Eu vou conectar com o computador USB dele lá. Esse é o software então, né, pessoal? Então a gente agora vai começar então a fazer o quê? A trabalhar com ele, né? Então vamos ver aqui, ó, arquivo, vamos abrir um arquivo, pet file, novo, vamos pegar. Novo, então, selecione um equipamento, vamos achar o bicho aqui, XJ102, viu? Célula de carga, XJ, ok.
Vamos entrar em configurações, né? E aqui então vai ter a parte de configuração dela agora. Associar a rede, alarme, tipo entrada, peso instável, retransmissão, ó, de 0 a 20, alarmes, então a gente não vai trabalhar, tara também não, amostragem, então aqui ó, 15 amostras por segundo, 3,75 amostras por segundo, tá? Vamos trabalhar mais rápido, pode ser isso aqui mesmo por enquanto, depois a gente altera pra gente tá vendo aí. Beleza. Então o que a gente vai fazer agora? Então vai testar a comunicação com ele, né? Então vamos lá, vamos botar procurar falha de comunicação. Tive que baixar instalar de novo, né? O driver de comunicação com o USB. Aí eu baixei do site então, atualizado. Na verdade eu tinha apagado alguns arquivos sem querer dele, por isso que ele não estava funcionando, né? Então instalei de novo, tá aqui o install, né? Vai mandar instalar, então tá instalando o drive ó, do USB. Então aí, né? Serviço então com sucesso instalado, ok? Beleza? Então já estamos com o drive instalado. Vou conectar agora lá e já volto. Abri o programa, tá? O DLG Tools, estou na IDE aqui. Então por onde que eu começo, pessoal? Aqui, ó. É um projeto novo, então, né? Então eu vou aqui, eu seleciono o equipamento, né? Eu escolho aqui o conversor de célula de carga, o JX102, como a gente tem lá, ok. Eu escolhi o aparelhinho, né? Aqui então, por enquanto, não mexe nada, não tem nada para mexer aqui. A gente vai na questão de comunicação. Então, comunicação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar ele nessa tela aqui, ó, para ver que eu estou comunicando com ele. Então, eu tenho aqui, ó, porta com 1, endereço 1, 19.200, eu vou mandar procurar. Falha na comunicação. É o 5, se eu não me engano. Procurar. Achou. Tá? Então, quando ficou azulzinho aqui, quer dizer que achou ele. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos entrar, por exemplo, aqui, ó. Upload, comport, download. Vamos dar um download nele. Você gostaria de salvar download? Yes. Não, não. Aqui era para salvar, não. Eu dei um download lá no aparelho, então, né? Para ele ficar daquela forma lá que a gente configurou. Voltando aqui para o nosso aplicativo, então a gente tem aqui ó, monitoração, né? O que é isso aqui então? Tá vendo que está piscando, ó? Então quer dizer que ele está funcionando. Então eu vou mandar ler a memória, né? Então ele foi lá e me buscou as memórias. Então o que está acontecendo no aparelho aqui, ó? Tá? Então onde que está aqui? Deixa eu ajeitar direitinho para a gente ver melhor. Ciclos, né? Eu vou mandar ele ficar em ciclos, então ele está monitorando a minha célula de carga em ciclos, tá? Então, ó, conforme eu vou mexendo então na minha célula de carga, né? Tá? Eu vou tendo peso, ó, negativo, 360. Ela está invertida, ela seria assim então. Provavelmente tem algum cabo invertido, mas tudo bem, né? Então, beleza. Então, esses dados que a gente está vendo aqui no 4001, ó, é o peso bruto, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, eu estou com a balança parada. Vamos ver se eu consigo botar aqui na tela, na frente, aqui, ó. Essa aqui é a célula de carga, então, né? Ela tá parada, era para estar em zero, mas como ela está toda desconfigurada, que eu acabei de ligar, então eu tenho que ir lá e calibrar, ela está fora de calibração. Então, conforme eu... Então, se a gente notar agora, pessoal, ó, o aparelhinho, então, começou a piscar, tá? Quer dizer que ele está transmitindo, então, direitinho, né? Gostou da aula? Aprendeu alguma coisa hoje, então? Então dá um like pra gente aí, se inscreva no nosso canal e indique mais para alguém esse conteúdo aí que você acha que gosta desse conteúdo para estar incentivando o nosso canal aí. Beleza, pessoal? Eu estava fazendo sempre 2 vídeos por semana, mas como eu falei para vocês agora, eu vou trabalhar com uma empresa e eu preciso de um tempo maior. Então, eu vou ver se eu consigo então disponibilizar sempre um vídeo por semana para vocês aí, para nós continuar com o canal aí. Correto? E futuramente, se tiver interesse em alguma coisa, o pessoal me avisa aí para mim fazer cursos mais específicos sobre esses equipamentos. Porque acontece que é muita informação, muita demanda, né, muito detalhe, tá? Se eu precisava ensinar vocês a programar, precisava aprender a jogar ela, por exemplo, para conversar com a PLC, né? Então são tudo muito assunto para nós estar conversando aí. Se Deus quiser, uma hora a gente consegue, beleza? Eu tinha parado o ciclo dela, eu apertei sem querer em parar.
Então, enquanto ela está em ciclo, eu mexo nela, ó. Conforme eu vou aplicando força nela, né? Deixa eu ver se eu consigo jogar mais perto aqui. É que daí uma coisa acaba estragando a outra. Vamos lá. Aí a gente vai entrar onde para calibrar então? Tem aqui, ó, ferramentas, calibração, né? Ele vai pedir uma senha aqui, tá, pessoal? É 499999. No manual tem. Então, pessoal, o que que eu fiz, né? Pendurei a balança aqui, tá? Então agora eu vou chegar com um peso de 1 quilo. Vou largar em cima aqui, que ela não encosta em lugar nenhum, ela só está em cima da balança. Deixa eu ajeitar bem na ponta aqui, correto? E vamos ver quanto que está acusando lá. 916 gramas. Estão vendo como ela está fora, né? Então, pessoal, aqui na parte da calibração eu esqueci uma coisa. Por isso que não estava dando certo. Então eu jogo o zero, né? Deixo sem nada na balança, ela está com zero. Aí eu boto o span aqui. O que que é o span aqui? O span da célula de carga. É a potência, a capacidade dessa minha célula de carga. Então o que que acontece? Como ela é para 10 quilos, aqui no span, então eu vou botar o que, ó? Opa, vou botar 10 mil, 2, 3, 10 mil gramas, né? Ela é 10 quilos, 10 mil gramas. Qual que é o peso padrão, então, que eu vou jogar para calibrar ela, então? 1.000 gramas, que é 1 quilo do meu pacote de arroz. Beleza? Aí eu fiz isso, então eu vou fazer o quê? Vou mandar salvar no equipamento. Calibração salva no equipamento, tá? Então eu estou com a balança calibrada. Agora, um detalhe, tá todo configuradinho, como eu falei para vocês, né? Quando a gente coloca o saco aqui em cima, o peso aqui em cima, então o que que vai acontecer? Ele não está batendo o peso e eu vou explicar para vocês por quê, pessoal. A balança sempre tem uns problemas nos detalhes que a gente tem que analisar, tá? Por exemplo, esse detalhe aqui, ó. Olhem aqui no pé dela, o que que acontece? Quando eu jogo o peso aqui, ó, ela movimenta inteira, vocês entenderam, ó? Esses parafusos aqui, ó, já estão justamente para você então emparafusar numa plataforma fixa que não se movimente. É uma plataforma de chumbo, uma plataforma, uma balança, por exemplo, o fundo da balança de caminhão, ela é toda uma base de cimento, certo? Uma balança de fluxo, ela é toda numa estrutura de aço, então não tem movimentação. Então é por isso que não está batendo o peso, vocês estão entendendo? Ó? Porque o que que acontece para ter peso, então? Eu preciso ter aqui, ó, a dilatação, né, desse material, tá? Desse material aqui. Então aqui dentro eu tenho algumas fibras, né, eletrônicas, então, né? Alguns circuitos eletrônicos, onde quando eu puxar aqui, ó, eu vou ter então essa dilatação, essa distorção, né? Onde vai me informar o peso. Exato? Então o que que vai acontecer? Essa plataforma aqui, um dos primeiros princípios, ela está fixa aqui, para ter o peso real. Quando eu mexo aqui, ó, mexe tudo. Então por isso que o peso não vai bater, não está batendo o peso, tá? Então quando você bota num equipamento, essa célula de carga, ela tem que estar chumbada, ela tem que estar parafusada, olha os parafusos que grossos que são, né? Então, justamente para não ter esse controle aqui. A partir do momento que você tem isso fixo, então você vai botar o peso aqui, ela vai bater, tá? É só uma questão de você calibrar, não tem como não funcionar. Existe a célula, existe lá, como eu mostrei para vocês, as informações, né? Qual que é o peso da célula, qual que é o peso que você vai calibrar, aí você bota o zero nela, então toda a balança funciona nesse sistema. Aqui só não está batendo o peso, então, por causa desse jogo sem vergonha aqui, tá? Que eu não tenho essa plataforma fixa aqui, né? Eu estou aqui na minha escrivaninha aqui, eu movimento tudo junto. Beleza, pessoal? Só para vocês entenderem, então. Próxima aula, então, eu vou pensar um conteúdo legal para estar fazendo para vocês também. Como a gente está vendo, então, tem uma balança industrial, né? Com a célula de carga, justamente essa balança foi feita com esse sensor aí, tá? Então eu tenho a parte de programação dela, eu teria que comunicar ela com a PLC, para a PLC então estar abrindo, fechando, né? Trabalhando as comportas, trabalhando as imagens, então, do software dentro da PLC, tá? Então esse é um vídeo aí que eu, na verdade teria que ser um curso, né? Porque é muito longo, pessoal, tá? Eu não consigo passar um curso de meia hora para vocês, toda a informação, né? Para esses dois estar conversando. Mas vamos aí por partes a gente chegar lá. Beleza? Então se inscrevam no canal, pessoal, tá? E não percam a próxima aula aí. Como eu falei para vocês agora, estou meio corrido, né? Mas faz parte, tá? Então assim que eu conseguir estar disponibilizando conteúdo para vocês, eu vou estar disponibilizando. Beleza?